Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é dia de resenha do canal. Eu fui basicamente desafiado a ler um livro, né? Não é muito comum ver esse tipo de livro por aqui, tá? Mas minha esposa já tinha lido, né? A Marta mandou de presente para ela e as duas disseram para mim que era uma história muito boa de ser lida, né? E nessa história, muitas histórias muito boas de ser lidas e tal. Vocês sabem que eu leio basicamente de tudo, né? Algumas restrições, mas dentro de um contexto geral eu costumo ler basicamente de tudo. E essa história aqui já vinha me chamando a atenção, justamente pela premissa dela. Por uma série de comentários que as duas mesmas tinham feito, né? E são contextos completamente diferentes, de duas pessoas diferentes, idades diferentes, gerações diferentes. Logo me chamou a atenção justamente por causa disso, para eu poder montar a minha opinião sobre o assunto, certo? O livro em questão é esse aqui, ó. A Lista de Brett, da escritora Lori Nelson Spillman, da editora Verus. Tá? Ele fez parte da minha leitura do mês passado e, como eu disse para vocês, presente da Marta e tal, e as duas comentaram comigo que o livro era muito interessante. O livro ele parte da premissa, né? Antes de falar a história, já me esquecendo, tá? Se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, ok? O joinha e o comentário de vocês aqui, nem que seja "Oi Rodrigo, estou aqui", só façam isso. Me ajuda um monte na relevância do vídeo, ok? Se vocês puderem ajudar, esse é um dos melhores formas de vocês ajudarem o canal, certo? E aqui embaixo também tem o link da loja de camisetas e para você se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de R$1,99, ok? Tem uma galera que já está adentrando ao plano, já está começando a ajudar o canal dessa forma, ok? Então, vamos continuando. Quando eu comecei a história, tá? Ela vai contando a história da Brett Bollinger, que é uma menina, uma mulher de quase 30 anos, que tem a vida inteira formada pela frente. Ela tá tudo certo, ela faz parte da empresa de marketing da mãe dela, é uma empresa super bem sucedida de cosméticos e tá tudo certo na vida dela. O que acontece de errado é que a mãe dela perde a batalha pro câncer. E ao perder a batalha pro câncer, a mãe dela pega uma lista de coisas que a Brett tinha escrito quando era novinha, coisas que uma criança escreve, que um adolescente escreve: quero ter um cachorro, quero casar com não sei o que, quero ser amiga de fulano de tal, quero não sei o que e tal. E meio que obriga a Brett a fazer as coisas que estão na lista, porque ela percebe que a filha dela não é mais a mesma. E ela gosta da imagem da filha dela novinha. E a partir dali a Brett começa uma corrida contra o tempo para poder, primeiro, ter a grana da herança e, segundo, para se redescobrir dentro daquele contexto inteiro. Então ela descobre um monte de coisas. Não vou dar spoiler do livro, ok? Então, deixa eu deixar ele aqui no cantinho. A escrita do autor é muito boa, tá? A prosa dela é muito legal, tem diálogos muito bons, o livro anda bem, sabe? Tem algumas viradas de mesa, algumas questões de roteiro ali muito legais e tal. Mas a premissa do livro é essa aí, tá? Vocês sabem, à medida que vocês forem lendo, vocês vão entender que o negócio é esse aí mesmo. No fim das contas, isso tudo que eu contei pra vocês, o vídeo tem que começar daqui. O Rodrigão começa daqui pra frente, certo? Então agora nós vamos pro Rodrigão falando. Esse livro me trouxe o seguinte questionamento. E aí vem a beleza da literatura, independente ela qual seja, tá? Até onde a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Porque no fim das contas, a Brett, independente de ter cumprido os itens da lista ou não, isso vocês vão descobrir à medida que vocês forem lendo, ela passou a vida inteira dela, antes e depois da morte da mãe dela, querendo agradar os outros. Ela tentou agradar o pai dela que renegava ela. Ela tentou agradar a mãe dela que morreu de câncer. Ela tentava agradar o namorado escroto dela. Ela tentou agradar as amigas dela que eram umas escrotas. Desculpa. Mas no fim das contas, ela não sabe até o fim da lista, até ela começar realmente a fazer coisas que ela queria fazer, ou coisas que eram planos dela, quem realmente era a Brett. E talvez seja justamente por isso que a mãe dela, no leito de morte, resolveu dar um pontapé na mesa e dizer o seguinte: olha minha filha, tu não é quem tu acha que tu é, e eu acho que tu tem que mudar isso. Mas ela passou a vida inteira se enganando. E isso é um processo muito difícil, porque a gente passa a vida inteira se enganando exatamente sobre isso. Mas vocês vão dizer o seguinte: Rodrigo, mas como a gente faz para mudar? A gente tenta descobrir coisas que façam com que a gente mantenha a nossa sanidade mental, em primeiro lugar, e em segundo lugar, coisas que a gente gosta de fazer. Eu sei que existe uma série de contextos sociais, eu sei que existe uma série de coisas, mas às vezes a gente não está falando de coisas tão grandes que dependam de dinheiro, sabe? Nada disso. Às vezes a gente só está
querendo ler um bom livro, a gente só está querendo olhar um bom filme, a gente só está querendo se descolar de uma realidade que às vezes é muito difícil, para que a gente possa, de vez em quando, criar meios e alternativas para ser quem somos. Independente de quem está do nosso lado, independente de pai, mãe, marido, tio, tia, não importa. A gente só quer ser quem a gente realmente é. E existe uma linha muito tênue dessa história de tu tentar agradar os outros, sabe? Porque eu vejo muita gente assim. Cada dia que passa, cada vez mais quando eu conheço as pessoas, eu percebo que muita gente é assim. Eu mesmo sou muito assim, ainda sou muito assim, mas eu me policio muito para não ser assim. Eu passei muito tempo da minha vida exatamente com essas coisas. E eu falo isso de cadeira cativa justamente por causa desse ponto. Porque eu, durante a minha vida inteira, passei muito tempo querendo agradar os outros. E vou dizer, amigos, pessoas que supostamente eram minhas amigas, pessoas que supostamente eu tinha em alta conta. Não vejo essas pessoas há anos. E mesmo tendo oportunidades de vê-las, não fazem porra de diferença nenhuma. Entende? Porque no fim das contas é isso, sabe? A lista da Brett nada mais é do que uma lista saudosista de coisas que servem para descobrir quem somos. Mas elas estão literalmente ligadas à personalidade interna nossa. Então, o que talvez faça com que a gente se desprenda disso seja o seguinte: a gente fazer uma lista de coisas que a gente realmente gosta de fazer. Teve um determinado momento durante o início da pandemia, ali logo nos primeiros meses da pandemia, que eu resolvi tirar o canal do papel. E por diversos motivos, estava presidente de casa, não conseguia ir na academia, graças a Deus eu pude continuar trabalhando. Mas aquilo começou a acontecer porque já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Eu já tinha vontade de começar a produzir alguma coisa que me instigasse a pelo menos fazer alguma coisa, pelo menos produzir uma coisa ou fazer, me identificar com alguma coisa. E esses conteúdos que eu fiz agora nos últimos tempos, né, principalmente os 2 documentários, eu mandei para um amigo meu um tempo atrás, o Cristiano, e o Cristiano disse para mim depois, sabe, mandou uma mensagem para mim e disse assim: Rodrigo, tu realmente gosta de fazer isso aí, porque dá para ver a tua satisfação ao fazer esse tipo de conteúdo. Eu disse pra ele: cara, eu realmente gosto pra caralho desse troço, sabe? De realmente fazer esses conteúdos, de produzir isso, de editar isso, de fazer thumbnail e tal. E eu vou aprendendo, eu vou desenvolvendo novas linguagens, eu vou me soltando, a coisa vai acontecendo, porque isso me instiga a fazer coisas novas. Isso me instiga a estar tentando melhorar sempre, sabe? E é isso, esse é o ponto. Quando tu faz alguma coisa que tu te identifique, quando tu faz alguma coisa que, de alguma forma, aquilo ali é o teu ser, é o que tu quer ser. E aí é que está a grande diferença de tu produzir uma coisa que tu gosta, fazer uma coisa que tu gosta. Porque em algum momento tu vai te identificar com aquilo. E é exatamente aí que entra o negócio da Brett, é a história da Brett. Ela passou a vida inteira tentando agradar a todos, mas nunca se perguntou quem sou eu. E essa é a pergunta, essa é a reflexão que fica no livro. Em que momento que a gente realmente começa a ser nós mesmos e paramos de tentar agradar os outros. E aí vem a reflexão inteira da situação. Por mais romancezinho de menina, aquela história toda que as pessoas possam dizer que é, e ele realmente é. É um romance um pouco mais de que entra mais numa categoria de mulher, que mais mulheres leem isso. Eu acho que faz todo sentido no universo que a gente vive hoje, onde as pessoas procuram cada vez mais identificação. Quem sou eu nesse universo? O que eu posso fazer? Faça uma lista das coisas que você gosta. Faça uma lista das coisas que você se identifica e a partir dali você começa a desenvolver o que você quer fazer. Porque se a gente nós seres humanos, somos apenas trabalho e obrigações, não nos resta nada. E por mais que todos queiram que a gente seja só isso, a gente não pode ser só isso. A gente tem que ser muito mais do que isso. E a leitura da lista de Brett me trouxe essa reflexão. Somos muito mais do que só as obrigações. Somos muito mais do que só o que as outras pessoas querem que nós sejamos. Nós somos pessoas inventivas. A única coisa que nos resta ou que nós precisamos é colocar para fora a nossa inventividade. Porque sim, nós somos criativos. A gente só precisa colocar isso para fora. Certo? Então, com toda essa conversinha de coach, esses me desculpem que eu tô com uma tosse do cão. Eu finalizo o vídeo agradecendo a audiência de vocês,
mais essa oportunidade de poder estar aqui produzindo conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, por favor, digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da lista de Brett. Se vocês tiveram as mesmas percepções que eu e se tiveram percepções diferentes, por favor, escrevam também, ok? Se vocês têm mais livros com essa temática e que é interessante, vocês acham interessante ou que já leram, comentem aqui embaixo também para que a gente possa ir desenvolvendo essa comunidade. Aqui embaixo também, eu esqueci de falar no início do vídeo, tem um link novo para o grupo de Telegram de troca de arquivos. Eu criei esse grupo faz uma semana mais ou menos e esse grupo ele serve para que a gente troque arquivos de livros, ok? Então ele vai ser quase como um troca-troca de livros. Você pode trocar, revender e trocar livros físicos, né? Então as pessoas começam a conversar e dizem, eu tenho tais livros que eu quero vender, aí você vai passar esses livros para frente e aí a gente vai fazer ali uma conversa entre as pessoas. E eu vou postar no canal do Telegram junto, né? Que é um canal junto a esse grupo de troca-troca. A gente vai fazer ali, vou postar arquivos para vocês baixarem pro Kindle para poder ter esse compartilhamento de arquivos, ok? O link está aqui embaixo. Acessem o link do Telegram. Peçam lá, entrem, comecem a conversar se vocês tiverem interesse com os livros. É uma comunidade para a galera bater papo, poder conversar, enfim, trocar ideias e também falar sobre essa situação de livros, certo? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.